Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua paz reine sobre todo o seu povo. Amém? Hoje, aula número 11. Nós vamos continuar dentro do assunto de abuso. E hoje vamos tratar de um caso muito delicado e que tem crescido demais no meio da sociedade. Sociedade mundial. Tá? Isso não está exclusivo a um país. Inclusive, em alguns países, já é tratado como um assunto de saúde pública. Aqui nos Estados Unidos mesmo já estão levando isso para o lado da saúde pública, né? E sabemos que no Brasil, o que muitas vezes era escondido, hoje está sendo público. Nós estamos vendo em revistas, jornais, televisão, mídia, né? Não diferente aqui nos Estados Unidos também. E diante dessa realidade, que está aparecendo mais a miúde para o aconselhamento, como devemos proceder? Né? Como devemos estar ajudando, né? E principalmente terceiros? Nem sempre é a própria pessoa que vai estar, ela vai ter que ter a ajuda de um terceiro, não é? Então, é isso que eu te chamo para a aula de hoje. Nós vimos esse assunto. Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Boston, nos Estados Unidos. Venham comigo. Vamos lá. O aconselhamento pastoral é o tema que nós estamos tratando. Aula número 11. Esse aqui, ó, é o livro que eu falei com vocês na aula passada, mas eu não consegui mostrar, tá? Como eu disse, é um livro muito bom, muito simples a sua leitura, muito fácil o seu entendimento e de fundamental importância para aqueles que estão no caminho do aconselhamento, não é? E é aquilo que o próprio Jesus ensinou, ajudando uns aos outros pelo aconselhamento. Então, foi o que eu disse, apesar do tema ser aconselhamento pastoral, isso está aberto para todo o povo de Deus, não é? Ajudar o próximo como a si mesmo. E uma das formas é o aconselhamento. Amém? Então, vamos para o tema de hoje. Aconselhamento no caso de abuso de crianças e adolescentes. Sério, né? Sim. E como isso acontece? Bem, olha, essa questão do abuso da criança e do adolescente, seja ela fisicamente ou psicologicamente, é delicado porque é aquilo que eu disse. Às vezes a criança e o adolescente ele não sabe expressar. Ele também não vai te procurar. Muito difícil te procurar. Talvez o adolescente, lá no final da sua adolescência, início da sua juventude, ele consiga ter forças para isso. Mas não é o normal. Então, geralmente, vai ter uma pessoa adulta na história. Normalmente. Tá? Os pais, os tios,
alguém da igreja, né? A professora lá da escola dominical, a escola, enfim, alguém vai perceber alguma coisa que não é normal pela própria atitude da criança e do adolescente. Então, aí é aquilo que eu disse. Com essa terceira pessoa, a prudência no aconselhamento, ela tem que ser medida. Porque uma coisa é o pai e a mãe, uma coisa é um familiar, uma coisa é um terceiro lá da escola, né? Ou um vizinho, né? Que percebeu alguma coisa. Então, é aquela questão, né? Aquele ditado que diz que onde termina a sua liberdade, começa a minha. Há uma cerca. Então, às vezes, quando isso acontece dentro de casa e a vítima, que é a criança e o adolescente, e o agressor ou a agressora é o pai, a mãe, o tio, a tia, enfim, alguém, é mais complicado. Mas chegou até você que eles estão fazendo isso, não é? Ou então é uma forma, agora quando vem deles é outra forma, é mais fácil. Enfim, é escutarmos, orarmos, ouvirmos o Espírito Santo e aconselharmos. Geralmente, o abuso de crianças e adolescentes na psicologia, resumindo tudo, ela diz o seguinte: isso é uma grande cicatriz na vida do ser humano. O que eu quero dizer com isso? É lógico que isso envolve diversas matérias dentro da psicologia, mas o resumo de todas essas matérias que tratam assuntos ligados a isso é justamente como fechar a ferida e tratar essa cicatriz, não é? Então, nós vemos que, mais uma vez, vem a questão de cunho espiritual, não é? Ensinando os valores espirituais e bíblicos, mesmo no sofrimento, e também o cunho de ter profissionais atuando para os casos, não é? Então, assim, é aquilo que eu disse, você tem que entender o grau do abuso. Ah, mas abuso é abuso, com certeza, abuso é abuso, e isso vai trazer marcas para a vida. Mas existem marcas mais profundas, existem marcas mais leves, mas são marcas e feridas que doem. E essa dor é a que nós devemos ter a capacidade, a prudência vindo do Espírito Santo para tratar. Não é? Nós não devemos passar do limite da qual nós não conhecemos, não é? Então, eu volto a repetir, principalmente o limite profissional. Vai precisar, na maioria dos casos, 99,99%, vai precisar de um profissional da saúde mental, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, psicoterapeuta. E nós não devemos, de maneira nenhuma, impedir isso. Nós devemos identificar, ok? Como se trata de crianças e adolescentes, eles não vão por conta própria. É a questão do terceiro que entra. E esse terceiro, ele tem que tomar consciência que ele precisa de fazer essa parte. Porque ele, sendo cristão, ele entende muito bem a parte espiritual. Mas, às vezes, ele não quer entender a parte profissional, a parte da saúde mental. Ele se recusa a entender. Ele recusa a buscar ajuda para aquela criança ou para aquele adolescente por causa das suas convicções. Ah, porque ele vai, sei lá, no psiquiatra e o psiquiatra vai receitar remédio, isso vai dopá-lo, vai. Isso não é uma questão de decisão sua. Não é você que está passando por esse momento. É a pessoa, é a criança, é o adolescente. E ela passando por isso,
ela depende de um tempo em que ela vai precisar desse profissional. Ela vai precisar do apoio espiritual, mas vai precisar do apoio profissional. E, às vezes, o apoio profissional vai ser medicamentoso. Só que nós temos que entender que a ciência hoje ela já está desenvolvida. Então, desculpa, principalmente o psiquiatra, ele vai saber tratar na medida certa. Não é que ele vai dar uma dose cavalar de remédio para que isso tenha solução, não. Ele conversa, ele adapta o remédio à necessidade, né? Ele vai buscando na própria ciência a solução. A psicoterapia, né, também ajuda muito, mas nós temos que tomar consciência que o problema, apesar de estar na nossa mão, o problema não é nosso, o problema é dele, é da criança, é do adolescente. Então, eu posso interferir até um certo momento. Então, eu tenho que ter a prudência, como cristão, a prudência espiritual. Não é? A empatia de me colocar no lugar do outro e não deixar que as coisas vão correndo a solto, a torto e a direito, e tal, até que chegue num ponto em que realmente alguém vai intervir no caso, não é? Seja a própria escola, ou seja, o próprio meio em que a criança e o adolescente convive, em que ele vai dizer que essa pessoa precisa de um apoio profissional, mas quando chega lá, a situação já está tão caótica que realmente as doses que deveriam ser leves lá no assunto, quando alguém aconselhou, quando alguém disse, quando alguém falou e não foi dado a importância, agora realmente vai ser uma fase mais difícil, uma fase de recuperação mais complicada e, consequentemente, a medicamentação vai ser mais forte. É uma consequência, porque o abuso da criança e do adolescente é aquilo, está sempre uma terceira pessoa envolvida para tratar do assunto. Eu não estou falando daquele que abusou, mas daquele que pegou a causa para si, para defender aquela criança e adolescente. Ele tem que ter inteligência emocional. E tem que ter inteligência espiritual. E isso, muitas vezes, parte de nós, conselheiros e conselheiras, em ajudar essa pessoa a entender, a ajudar essa criança e adolescente. Não é? Então, eu coloquei alguns casos aqui envolvendo diretamente a questão do aconselhamento quando essa criança e esse adolescente está conversando com a gente. Não é? Então, a primeira coisa, a culpa não é sua. A criança e o adolescente, ela traz isso tudo para ela. Eu sou o culpado. Eu é que, que permiti fazer isso. Eu é que sou isso. Eu é que fiz. Eu é que deixei. Não. Isso deve ser lembrado todo o tempo que durar o aconselhamento. A culpa não é sua. E há diversas maneiras de falar que a culpa não é sua. Aqui é uma questão muito mais espiritual. Ele vai ouvir isso se ele tiver também um profissional da saúde mental acompanhando. Mas nós, como conselheiros cristãos, nós temos a Bíblia, que é o nosso guia. E a Bíblia vai saber nos mostrar como tratar essa frase: a culpa não é sua. O Espírito Santo vai nos fazer lembrar
e vai nos fazer dizer isso, a criança ao adolescente, para ir tirando dela esse peso monstruoso que ela leva, não é? Para isso, precisamos de conhecer as Escrituras Sagradas. Conselheiro que não conhece a Bíblia é um risco para o aconselhado. Então, conselheiros e conselheiras, estudem o assunto e, principalmente, conheçam a palavra de Deus, porque a própria Bíblia diz: errais por não conheceres as Escrituras. Então, se nós conhecemos as Escrituras, a nossa possibilidade de erro diminui em muito. E isso está intrinsecamente ligado, né, à obra do aconselhamento. Outra coisa, não force a barra. Né? Então, não queira saber, não force a barra. Às vezes você sabe, alguém está ali já falando e tal, mas a criança, o adolescente, ela não quer soltar isso ainda dentro dela é uma resistência. Então, nessa faixa etária, é comum que eles não se abram devido ao grau de parentesco do abusador. Aquilo que eu disse, a maioria dos abusos acontecem dentro de casa, na vizinhança, em pessoas conhecidas. Então, meio que ele tem um mix aí de proteger o abusador sem querer proteger e, ao mesmo tempo, o medo de falar e ser punido. Ok? Então, não force a barra. Estabeleça sempre uma atmosfera de segurança no aconselhamento. Com isso, você ganha a confiança da criança e do adolescente. Eu vou contar um caso aqui, é um verídico. É o caso da minha mãe. Minha mãe trabalha com crianças há 54 anos. Ela tem 76 anos. Ela é pedagoga. Mas, antes de fazer pedagogia, ela começou a trabalhar com crianças lá pelos 18, 19 anos. Ela já começou a trabalhar lá na escola dominical, na classe das crianças. E veio aprendendo, fez cursos pela APEC, fez cursos de especializações por outras entidades, até chegar na pedagogia e fazer a pedagogia. Não é? E minha mãe tinha um programa no Brasil que chamava Amigos da Escola. E minha mãe, conhecendo, né, a diretora do grupo escolar do bairro em que ela morava, ela se ofereceu. Então, 2 vezes por semana, ela ia lá contar historinhas. Né? Lógico que não podia ter cunho religioso, todo aquele tal, mas ela contava aquelas historinhas e inseria conselhos bíblicos, inseria, né, a educação bíblica, a educação de como ser boas crianças na adolescência. Muitas vezes, ela chegava em casa chorando, dizendo assim, olha, fulano de tal diz assim, tia, eu posso ir morar com você? A sua casa deve ser tão boa, eu queria ter uma casa boa igual a de você, eu queria que você falasse isso comigo, eu posso morar com você? Entendeu a situação? A criança falou que existe alguma coisa de errado, mas ela não disse o que é errado. Mas só o desejo dela sair de casa e ir para um lugar de paz é porque, com certeza, ela está sendo abusada de alguma forma dentro de casa, seja sexualmente ou psicologicamente. Então, essa atmosfera de segurança no aconselhamento é que você tem que tratar. Eu digo o seguinte, respeite a criança e o adolescente que está na sua frente. Respeite-o como gente. Respeite-o como criatura de Deus. Respeite-o como pessoa. Ela vai saber entender isso, porque isso lhe falta. Então, através disso, você ganha a confiança dela para que esteja entendendo o que está acontecendo. E, com certeza,
ela não vai iniciar falando as coisas diretamente. É aquilo que eu disse. Igual essas crianças falavam com a minha mãe. Oh, eu posso ir morar com você? Quer dizer, olha, eu estou te avisando, sinal alerta, sirene ligada, está acontecendo alguma coisa errada. Mas ela não fala o que é, mas ela dá sinais do que está acontecendo. Né? Então, assim, eu estou aqui, né, não inserindo a pessoa adulta que a levou até você, mas eu estou inserindo a própria criança e o adolescente, porque ela é o foco do aconselhamento. Devemos ouvir aquela pessoa que está ali, aquele adulto, ou os pais e tudo, que estão juntos. Mas o mais importante é ouvir a criança. O mais importante é ouvir os sinais que elas estão dando, seja crianças ou adolescentes. Os sinais são o que vai determinar o seu entendimento da questão e o que está acontecendo. Não é? Hoje em dia, é aquilo que eu falei, cada dia mais está acontecendo no nosso meio. E cada dia mais as crianças e adolescentes têm mais contato com a mídia. Eles conhecem muito mais que a gente. Entrega um telefone para uma criança, um adolescente, que ele formata o seu telefone aí, o seu celular, em poucos minutos. E ainda te dá dica do que fazer e do que não fazer. Então, essa é a geração que nós estamos de frente, falando de crianças e adolescentes. Ok? A questão midiática que já invadiu a mente delas. Seja aqui, não vou entrar na questão positiva ou negativa, mas é uma realidade na vida delas. Então, você tem que usar a criatividade. Né? Isso faz com que eles se sintam seguros, protegidos, amados, porque é a forma deles se comunicarem. É uma das formas que eles se comunicarem. E olha que eu coloquei aqui coisas que talvez, né, nós adultos entendemos, mas para eles já estão desatualizados, como telefonemas, mensagens, e-mails, etc. Enfim, é você também entender a questão midiática, entender o que se passa hoje nesta geração e os recursos que ela usam para usar a seu favor e, consequentemente, usar a favor dela dentro do aconselhamento. Por quê? Ela está precisando disso aqui, ó. Ela está precisando de se sentir segura, protegida e amada. E esses meios não deixam de ser uma ajuda a ela. Mas aí entra a prudência. Ah, pastor, mas eu vou ligar, eu vou passar mensagem, eu vou passar e-mail, mas os abusadores são os pais. É complicado. Eu não vou dizer que não é complicado, mas você vai ter que achar o meio. Então, esse é um meio que eu deixo quando, às vezes, né, você não tem essa barreira. Se você não tem essa barreira, entre na linguagem deles. Não é conhecer profundamente, mas pelo menos ter uma ideia e saber se comunicar como eles se comunicam. No caminhar do aconselhamento, descubra o momento oportuno de envolver a família. Bem, quando eu falo envolver a família, é aquela questão. Quando vem pelo pai, a mãe ou algum familiar, ok. Mas isso quando vem da escola, quando ela está sendo abusado fora do âmbito familiar, você tem que saber como envolver a família. Por quê? Você tem que entender como a família funciona, porque senão isso pode virar violência, e violência gera violência. Né? Então pode ter a revolta de um familiar, de querer descontar naquele que está abusando, e descontar de uma forma que não é bíblica, não é? Então, nesse caminhar, você tem que descobrir esse momento, né? De envolver a família quando ela não vem pela primeira vez. Quando ela vem pela primeira vez, já na primeira vez você já envolve a família. Se vem o pai, a mãe, o tio,
o avô, a avó, enfim, você já envolve eles. Mas se é externo e a família não sabe, mas alguém trouxe isso, é aquilo que eu disse, a professora da escola dominical lá da classe de criança descobriu algo errado. A escola descobriu algo errado, não é? O vizinho descobriu algo errado. A família não está envolvida. A aproximação vai ser mais complicada. Às vezes, as oportunidades que vão aparecer para você trabalhar isso com a criança vai depender da boa vontade também do vizinho querer se envolver no problema, da escola querer se envolver no problema e entender a questão espiritual, e não só as questões das leis. A professora da escola dominical querer envolver-se porque os pais são membros da igreja, o tio, o avô, enfim, quem está sendo abusado é ali da igreja. E ele não quer confusão. Então, é aquilo que eu disse, é melindroso. Cada caso é um caso e tem que haver a inteligência emocional e a inteligência espiritual. E sempre, no final de qualquer conversa, de palavras de incentivo, e simplesmente essas palavras de incentivo têm que ser sinceras, porque a criança e o adolescente ela sabe quando é sincero ou não, né? Você nunca deixe de dizer, olha, conte comigo, você tem valor, podemos orar juntos? Eu não sei te responder. Sim, a criança e o adolescente entende. Ela entende que você está querendo ajudar, mas que você está igual ela, você não tem a resposta. Seja sincero, não engane. Eles, na linguagem deles e na idade mental deles, eles entendem. Outra coisa, lembre-se do que nunca dizer num aconselhamento quando envolve o abuso de criança e adolescentes. Não é o momento de se espiritualizar tudo. Eles não estão querendo ouvir de você, porque até por causa da sua maturidade mental, eles não estão preparados para isso, eles não estão querendo ouvir de você. Tudo tem um motivo para acontecer, meu filho. Oh, não se preocupe, tudo tem um motivo para acontecer e nós vamos descobrir. Ele não quer ouvir, ele não quer nem... Isso para ele é repugnante. Deus estava lá sofrendo com você. Isso é ridículo, me desculpa. Jesus vai restaurar tudo isso. Fala isso para uma criança, adolescente, nem para os adultos, gente. Não é? Ele não quer espiritualizar as coisas, ele quer sentir-se amado, seguro e em paz. Lembre-se que existe alguém numa situação pior. Imagina você virar para uma criança de 10 anos, para um adolescente de 13 anos e falar isso. É melhor você não aconselhar. Então, não fala isso. Elas não vão entender. Elas não querem isso. E repito, elas querem amor, paz e segurança. E não vai ser através dessas palavras que eu disse aqui que você vai resolver o problema. Você pode chegar a isso? Pode, mas no caminhar do aconselhamento. É aquilo que eu vou voltar lá atrás. Não force a barra. Estabeleça uma atmosfera de segurança no aconselhamento. E não de blá, 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 blá. Sendo bem direto. Ok? O meu objetivo é esse mesmo, é ser bem direto. Ok? Ao momento da espiritualização e ao momento de nós conversarmos guiados pelo Espírito Santo. Pastor, mas é a mesma coisa. Não, às vezes o Espírito Santo vai mandar você falar diferente. Ok? Esteja atento à voz do Espírito Santo nesses aconselhamentos. No processo do aconselhamento, perceba se é necessário o auxílio de um profissional na área da saúde mental. Já discuti isso, né? E pronto.
Não hesite em convencer, principalmente o adolescente, a comunicar-se à família a necessidade de ajuda desses profissionais. Não. Isso tem que ser falado a um adulto, né? Já falamos isso, acho que não precisa mais explorarmos esse assunto. É dever do conselheiro conhecer as leis que protegem a criança e adolescente. É dever seu. Dentro da área do aconselhamento, entre muitas coisas que nós devemos saber, nós devemos entender a legislação americana e, principalmente, no Brasil, nós devemos entender o estatuto, né, da criança e do adolescente, né, que é o ECA, é o que está valendo hoje, e ele tem muitas explicações. Então, os brasileiros busquem aí a legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o americano busca as leis americanas sobre a questão de abuso de crianças e adolescentes. Tem que conhecer, nem sempre você vai aplicar, mas através do conhecimento você vai saber agir. Em muitos casos, é o conselheiro que irá tomar as primeiras providências e eu direcionar à família quais as atitudes a serem tomadas diante das autoridades. Reforça o parágrafo de cima, conhecer as leis. E às vezes vai sobrar para você mesmo. Tá? E você não pode negligenciar. Por quê? Porque o abuso vai continuar acontecendo. Ok? Então, tem que se tomar uma providência, eu não quero me envolver, eu não quero me enrolar nisso, isso vai dar problema para mim. Não. Se o conselheiro pensa assim, é melhor não aconselhar. O conselheiro, ele não veio com esta obra, não desenvolve esta obra se ele quer tomar apenas água com açúcar. Na realidade, o aconselhamento, ele tem muito pouco água com açúcar e tem muito da realidade dos fatos e do conhecimento dos fatos dentro da questão bíblica e dentro da questão fora da Bíblia na sociedade. O conselheiro ele tem que estar envolvido e sabendo e aprendendo sempre dentro da Bíblia e daquilo que a sociedade coloca. Ok? Aula que vem, vamos continuar com outro assunto. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.